Hoje vamos conferir dois dos processadores mais comuns em se tratando de PC de médio porte, dois Ryzen 5, um pouco mais antigo e um pouco mais novo, o Ryzen 5 3600 e o 5500. O 3600 caiu muito de preço recentemente, você encontra ele, por exemplo, no AliExpress na casa de R$330, mais ou menos. Antes ele custava 600, chegou a custar R$1.000 há um ano e meio atrás. Já o 5500 você consegue em promoções por cerca de 400, 420. Então, em relação a preço, o 3600 está se tornando uma ótima pedida. Mas em relação a desempenho em jogos, é sobre isso que eu venho tratar no vídeo. Vou comparar esses dois processadores em 14 jogos, sendo 3 deles competitivos e 11 deles de campanha. Lembrando que os testes são feitos com RTX 4070 em 720p para evitar gargalo de processador mais forte. Esses dois não gargalam, mas, por exemplo, o 7800X 3D, aí sim ele gargalava e por isso que as configurações foram as que vocês estão vendo. Eu acredito que vocês vão entender isso quando virem o gráfico final, após os comparativos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos conferir. Vamos então começar com o CS Global Offensive 720p, qualidade gráfica no baixo, lembrando sempre com a RTX 4070. Aqui primeiramente o Ryzen 5 5500, 324 FPS no 1% low e 533 na média. Já o Ryzen 5 3600, 300 FPS no 1% low e 456 na média. Ganhou o 5500 e a vantagem dele sobre o 3600 foi de 16,8%. Boa vantagem nesse jogo competitivo, assim também como outros parecidos, como por exemplo o Valorant. Próximo jogo é o Dota 2 em 720p, qualidade gráfica média ali com a 4070. O 5500 aqui faz 68 no 1% low e 153 na média, já o 3600 faz 69 no 1% low e 146 na média. Perdeu na média o 3600, mas no 1% low ficou bem parecido. A diferença aqui para mim não foi muita, foi de 4,7% a favor do 5500, menos do que no CSGO. Também é uma coisa interessante a ser notada. Agora, próximo jogo, Rainbow Six Siege 720p, qualidade gráfica no baixo, usando aqui Vulkan, tá certo? Primeiramente, o Ryzen 5 5500, 288 no 1% low e 386 na média, e o Ryzen 5 3600, 263 no 1% low e 356 na média. Novamente, perde no jogo competitivo o Ryzen 5 3600, diferença aqui foi maior que o Dota 2, 8,4% a favor do Ryzen 5 5500. Então, nos jogos competitivos, quem ganhou foi o Ryzen 5 5500. Agora vamos com jogos de campanha. Primeiramente, Shadow of Tomb Raider, qualidade gráfica no máximo ali, né? E em 720p também, com RTX 4070. Aqui o Ryzen 5 5500 faz 47 no 1% low e 112 na média, foi um 1% low muito fraco, né? E o 3600, 84 no 1% low e 124 na média. Nesse caso, quem ganha é o Ryzen 5 3600, tanto na média quanto no 1% low. Na média a diferença ficou de 10% em relação ao 5500. E perdeu feio aqui no 1% low 5500, talvez pela essa qualidade gráfica muito alta. Agora, próximo jogo, Assassin's Creed Valhalla, em alto 720p, não é no máximo não, tá? Para evitar gargalo em processadores mais fortes. Aqui o 5500 faz 85 no 1% low e 136 na média, e o 3600 faz 81 no 1% low e 135 na média. Houve uma diferença no 1% low, mas na média foi um empate técnico, ao meu ver. No caso, por conta de variações, eu consideraria esse teste aqui como um empate técnico entre eles. Próximo jogo, Horizon Zero Dawn, qualidade gráfica no Supremo, que é o máximo, em 720p RTX 4070. Aqui o 5500 faz 96 no 1% low e 147 na média, e o Ryzen 5 3600 faz 91 FPS no 1% low e 139 na média. Volta a diferença a favor do 5500, 5,7%, não é tanto assim, mas é uma diferença. E nesse caso aqui foi mais interessante do que no Valhalla, né? Não ficou aquele 1% low muito fraco. Agora o Warzone, eu coloquei ele como se fosse um jogo de campanha, mas também poderia ser considerado competitivo, porque foi no baixo em 720p. Então nós temos aqui o 5500 faz 153 no 1% low e 190 na média, e o 3600 145 no 1% low e 181 na média.
Diferença novamente a favor do 5500 de 4,9%. A média final vai ficar mais ou menos nesse tipo de diferença aí, tá? 4 a 5. Agora vamos ao próximo jogo, Forza Horizon 5, qualidade gráfica no alto em 720p. Não é o máximo aqui, somente alto. E aqui o Ryzen 5 5500 faz 112 FPS no 1% low e 155 na média, e o Ryzen 5 3600 faz 111 FPS no 1% low e 156 na média. Empate aqui entre todos os atributos, tanto 1% low quanto a média, tá? Então 0% de diferença, empate técnico, pelo menos alguns jogos vai acontecer isso. Próximo jogo, Red Dead Redemption 2, no alto, perfil ali parecido com o do Hardware Unboxed, em 720p. Aqui o Ryzen 5 5500 faz 95 no 1% low e 142 na média, e o Ryzen 5 3600 faz 87 FPS no 1% low e 134 na média. Diferença a favor do Ryzen 5 5500, não esperava isso, esperava menos, tá? A favor dele ficou 5,9%. Boa diferença até, mas também não é aquilo tudo, né? Returnal é o próximo jogo, um jogo mais novo, em 720p, qualidade gráfica no alto. Aqui também a diferença não vai ser tão grande assim não. Olha só, o Ryzen 5 5500 faz 78 no 1% low e 118 na média, e o Ryzen 5 3600 faz 77 no 1% low e 119 na média. Na verdade a diferença foi nula, assim como o Forza Horizon 5. 0% entre os processadores e empate técnico aqui, felizmente, casos assim acontecem, né? Agora vamos ao próximo jogo, Cyberpunk 2077, 720p, sempre 720p, qualidade gráfica no alto. E aqui o Ryzen 5 5500 faz 70 no 1% low e 117 na média, e o 3600 68 no 1% low e 113 na média. Ganha na média o Ryzen 5 5500, embora no 1% low fique bem próximo. 3,5% a favor do 5500, embora tenha ganho, vocês podem ver que não é também grandes coisas, né? Foi quase um empate técnico entre eles. Próximo jogo, Spider-Man Remaster em 720p, qualidade gráfica no máximo, com Ray Tracing no máximo. Aqui é para pesar mesmo o processador, vamos ver aqui que o Ryzen 5 5500 faz 40 no 1% low e 61 na média, quase não consegue, né? E o 3600 41 no 1% low e 59 na média. O empate também mais ou menos entre os processadores, 3,3% de diferença a favor do 5500, mas ficou muito próximo, tá? E aqui pesa bastante por conta do Ray Tracing. Outro jogo com Ray Tracing, Hogwarts Legacy. Testei em 720p no alto com Ray Tracing no alto, é por isso que vocês vão ver um FPS mais baixo do que deveria ser, tá? Ray Tracing tá pesando pra caramba. E aqui o Ryzen 5 5500 faz 29 no 1% low e 54 na média, e o 3600 30 no 1% low e 53 na média. Então houve ali uma troca de socos, para mim foi um empate técnico entre os processadores, diferença 0%, margem de erro, assim como o Forza e assim como o Returnal. Próximo e último jogo, The Last of Us, 720p, qualidade gráfica no alto. Já aqui o Ryzen 5 5500 faz 60 no 1% low e 120 na média, e o Ryzen 5 3600 56 no 1% low e 112 na média, diferença de 7% a favor do Ryzen 5 5500. Foi um pouco mais do que nos outros jogos, né? Então foi uma diferença bacana já aqui. Ainda assim, o 3600 se comportou muito bem. E esse é o final dos testes. Agora os gráficos finais para vocês, primeiramente em 3 jogos competitivos, CSGO, Rainbow Six Siege e Dota. Eu acabei não colocando o Warzone, deixei o Warzone na parte de campanha, tá? Mas poderia ser também competitivo. E vejam que o 5500 leva vantagem nesse quesito aqui. Na soma que eu fiz das porcentagens, tirando a média desses 3 jogos, ficou ali mais ou menos a diferença deles de 10% a favor do 5500. Agora percebam o 7800X3D, lembram dele? Então, o 7800X3D muito acima, né? Realmente é um outro nível de processador. E já nos games de campanha, 720p no alto ou no ultra, aí a diferença é menor que eu consegui entre eles, tá? O 5500 ganha na maior parte dos jogos, mas a diferença fica em torno de 4,5%.
pegando a porcentagem que eu consegui em cada um desses jogos e dividindo pela quantidade de jogos, tá? Então foi uma diferença menor do que jogos competitivos. Agora vejam novamente o 7800X 3D. Cara, esse processador é muito forte, né? Eu tive até que aumentar a escala para conseguir pegar alguns gráficos, por exemplo, do Shadow of Tomb Raider, que faz mais de 300 FPS. Agora, entre os dois, tá bem parecido mesmo, bem parelho. Portanto, ao meu ver, hoje o 3600 é uma bela pedida, porque embora mais antigo, ele ainda desempenha tão bem quanto o mais novo. Em jogos competitivos, é claro, o 5500 sai na vantagem, então se você é focado nesse tipo de jogo, é bom ver o 5500. Agora o 3600 tem suas vantagens por ter mais cache e já por ter compatibilidade com PC Express 4.0, que o 5500 não tem, porque ele é uma variação do 5600G. Já tem um mega comparativo de Ryzen aqui com a 3070 que eu fiz no canal, e vocês vão ver lá que os resultados são bem semelhantes a esse. É por isso que até vocês não vão ver aqui 5600G e 5500 no lado a lado, não tem necessidade mais, tá? Não a meu ver, mas se tiver muita procura, eu posso fazer só para mostrar que é mesmo, embora naquele vídeo lá eu já mostre, tá? Então, pelo preço, hoje eu acho o 3600 uma boa. Ano passado ele estava muito caro e eu falava mais do 5500. Agora, por ele estar quase R$100 mais barato, 3600 para vocês que querem montar um PC de baixo custo. Vocês encontram no Facebook Marketplace, encontram na LX e também encontram no AliExpress. Eu vou deixar para vocês alguns links aqui na descrição. Caso você use meus links, também ajuda o canal a fazer outros vídeos como esse, que minha meta aqui é fazer um mega comparativo, mais ou menos 22 processadores, envolvendo AMD mais antigo, AMD mais novo, Intel mais antigo, Intel mais novo, e claro, vai ter Xeon também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!